em 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Meus queridos irmãos, o apóstolo Pedro ele escreveu esta carta a crentes na região da Ásia Menor, por volta de 66 a 68 depois de Cristo, e nesta apresentação, onde ele fala a respeito do verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo, e eu queria falar sobre esse tema nesta oportunidade, já também deixando para os nossos ouvintes que estamos ao vivo também na nossa página institucional da Assembleia de Deus. Os irmãos podem deixar os comentários, gostaríamos de fazer uma breve reflexão nesse texto, que é a parte introdutória da segunda epístola de Pedro, quando ele nos revela, depois de saudar aqueles crentes, e desejar que a graça e a paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala algo revelador no versículo 3, quando diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então nós entendemos aqui que, mediante a salvação em Cristo Jesus, nós fomos supridos de tudo aquilo que diz respeito à vida em Cristo e à piedade, E a piedade aqui, nós podemos entender que é uma vida devocional a Deus, é uma vida de temor a Deus. Então aquilo que precisamos ter conhecimento a respeito da vida e da piedade, nos é dado pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Quem nos chamou por sua glória e virtude foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus nos chamou pela sua glória e virtude e nos municiou. E por isso não é necessário acrescentar qualquer palavra de sabedoria humana ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus e o testemunho do Espírito Santo em nós é suficiente para o cristão. O cristão ele deve entender que Cristo é suficiente para ele. E por isso, pelas quais coisas ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E como poderemos ser participantes da natureza divina, se não for pelo novo nascimento? Participamos no sentido de nos conformar com Deus em sua santidade. Então veja, meus queridos e amados irmãos, que agora, na condição de nova criatura, na condição de crentes
que vem conhecendo a respeito da vida e da piedade, agora ele dá uma orientação. E aí, no versículo 5 diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, pondo nisto mesmo toda a diligência, toda a dedicação, todo o empenho nessas coisas. Porque veja só, irmãos, a vida cristã, claro, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é mérito nosso, não vem de nós, é dom de Deus. Mas é importante nós entendermos que esta vida cristã agora é uma vida disciplinada em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. E aí o apóstolo Pedro, ele diz: pondo nisto mesmo toda a diligência, ou seja, todo o empenho e dedicação nestas coisas. Quais coisas? A vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E por estas coisas nós recebemos grandíssimas e preciosas promessas. Ora, meus amados irmãos, se eu fosse falar aqui de todas as promessas que o Senhor Jesus nos tem feito, não daria tempo. Nós só temos 1 hora de programação e não teríamos tempo hábil para falar de todas as promessas de Jesus. Mas eu vou falar rapidamente de algumas. Jesus prometeu morada eterna no céu com ele para os salvos em Cristo Jesus. Jesus prometeu, além da vida eterna, ele prometeu bênçãos aqui, prometeu a habitação do Espírito Santo, o viver na plenitude do Espírito Santo, o viver cheio do Espírito Santo, os dons espirituais. Ele prometeu paz, ele prometeu alegria, muito embora tenha avisado que teríamos aflição nesse mundo, mas ele mesmo garantiu que não nos deixaria só. São tantas as preciosas promessas que ele nos tem feito. E agora Pedro está dizendo: põe nessas coisas o seu empenho, põe nessas coisas a sua dedicação, põe nessas coisas a sua confiança, nas promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí no versículo 5 ainda ele diz: acrescentai virtude à fé. Ou seja, é óbvio que na condição de crentes, crente é aquele que crê. E aí agora ele está dizendo: acrescente virtude à sua fé. E o que é virtude aqui no texto, versículo 5? É conduta virtuosa de sentimento, de pensamento e de ação. Ou seja, tudo que eu sinto, tudo que eu penso e tudo que eu faço deve ser virtuoso. Eu devo ao menos me esforçar para isso. E isso deve ser acrescentado à fé. Ou seja, a fé não é uma fé teórica, é uma fé prática. Acrescentar virtude à fé. Acrescenta ciência à virtude. Eu peço que os nossos ouvintes acompanhem pela Bíblia. Estamos lendo 2 Pedro 1, versículo 5. Acrescente à virtude, acrescente ciência. Ciência aqui significa entendimento aprofundado das coisas, discernimento. Eu preciso discernir o que agrada a Deus e o que não agrada. E a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido, porque ele compara coisas espirituais com coisas espirituais. Ou seja, devemos saber o que estamos fazendo. Que tristeza, irmão, alguém que vai à igreja e não sabe o que está fazendo. Que tristeza alguém que não tem consciência de que está prestando um culto a Deus. Que tristeza alguém que canta e não sabe o que está cantando. E o texto está dizendo: acrescente conhecimento à virtude. Você já acrescentou virtude à fé. A sua fé já não é uma fé morta. A sua fé já é uma fé atestada pelas obras. Obras que glorificam a Deus. Agora você vai acrescentar, está no texto: acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Ou seja, tenha conhecimento, tenha noção do que você está fazendo na presença de Deus. É por isso que hoje, muitas vezes, nós vemos equívocos terríveis, pessoas irreverentes num culto a Deus,
Pessoas que vão para a igreja achando que estão num clube social. E aí começam com uma série de atitudes que nada tem a ver com o contexto de culto, porque não sabem o que estão fazendo ali. Pessoas que não sabem o porquê de dizimar, o porquê de ofertar, o porquê de orar, o porquê de jejuar. Pessoas que não sabem e não buscam saber, quer dizer, tem fé e tem até uma vida piedosa, mas não tem este entendimento dos porquês, né? E aí o texto segue: a esta ciência acrescente temperança. E temperança aqui significa autocontrole, porque não adianta nada ser um crente fiel, virtuoso, consciente e brabo. É o valentão de Jesus. Aí não adianta, irmão Renato, não adianta. Acrescente temperança, porque no bom trato nós vamos testificar de Cristo em nossa vida. No bom trato as pessoas verão Jesus em nós, né? Então aí fica o conselho: a ciência acrescente temperança, né? Para não ser, e aí eu botei aqui no esboço, não adianta ter conhecimento e não ter autocontrole. É como um doutor aloprado, porque uma pessoa que tem muito conhecimento, mas não tem autocontrole, sai agredindo as pessoas, e sai às vezes com a sua verborragia. Olha, irmãos, é necessário entendermos isso aqui. Um obreiro, alguém que milita, que está à frente da obra, é bíblico isso. Ele precisa ser amável, ele precisa ser temperante, ele precisa ser bom de relacionamento. É claro que precisa ser firme na doutrina, é claro que precisa ser firme na palavra. E o cristão, no seu dia a dia, ele não pode ser violento, não pode ser espancador, né? E aí segue o texto: a temperança acrescente paciência. E a paciência é a virtude daquele que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações. A paciência aqui é a virtude daquele que não desiste, é a perseverança. Meus amados, não adianta começar bem e terminar mal. E tem muitos que têm naufragado na fé, e é importante dizer isso aqui: nesta carreira que nos foi proposta, não precisa de agonia. O escritor aos Hebreus, ele diz: corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, porque o importante nessa carreira é chegar no final, é chegar, e o final da estrada vai ser para todo mundo igual. Os que morreram em Cristo, diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro, serão transformados, e nós que estamos vivos seremos transformados, seremos arrebatados, encontraremos com aqueles que morreram em Cristo nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Perceba que a igreja vai entrar junta no céu. Então não precisa de pressa, não precisa de agonia. Acrescenta paciência aí a essa temperança. E isso se aplica também àqueles que postulam o episcopado, aqueles que têm o desejo de serem obreiros. Meu amado irmão, se você está nos ouvindo e tem o desejo de ser obreiro, a primeira boa notícia que eu quero te dar é que você não merece ser obreiro. Palavra dura uma hora dessa? É uma boa notícia que eu lhe dou: você não merece ser obreiro. Vou repetir aqui: você não merece ser obreiro, como eu não mereço. Não é por merecimento, é por chamado. O Senhor chama a quem Ele quer e trata do jeito que Ele quiser,
e separa no dia e na hora que Ele quiser. Deus quis chamar Davi, Deus tratou com Davi, Deus permitiu que Davi enfrentasse um leão, enfrentasse um urso, e no dia que Deus quis honrar Davi, não adiantou nada Davi estar escondido no pasto, porque Deus revelou ao profeta, que mandou chamar e disse: ninguém senta à mesa enquanto o menino ruivo não chegar. Então não adianta agonia, irmão. Para de achar que tu merece alguma coisa, porque tu não merece nada não, nem eu mereço. É graça. E tem algumas pessoas começando a carreira agora e achando que merecem alguma coisa, e que merecem uma posição de destaque, e que merecem uma posição de importância. Veja, meu amado, que a posição de importância é estar inserido no corpo. Se tu já é crente, dê glória a Deus por isso. Você já está inserido no corpo. E no dia e na hora que Deus quiser, se assim Ele quiser, Ele vai te colocar à frente da obra. Fique em paz. E por que eu digo isso? Porque muita gente perde o controle, perde a compostura, perde a paciência e começa a andar apressadamente, atabalhoadamente. E nós estamos vendo os casos aí, irmão Renato, de obreiros naufragando na fé, de obreiros desistindo no meio da jornada. Mas o propósito de Deus é que a jornada tenha início, meio e fim. Que possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Você pode dizer isso? Eu espero poder dizer isso. No término da carreira aqui na terra, eu espero poder dizer que guardei a fé. E eu espero que você também, amigo ouvinte, possa dizer que guardou a fé, porque aí nos está reservada a coroa de justiça, que nos será dada pelo justo juiz, a nós e a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então acrescenta paciência, acrescenta perseverança, não desiste não. Um outro aspecto importante para ser abordado é que tem obreiro que não aguenta crítica, que não aguenta pedrada, que não aguenta. Eu não estou dizendo que é certo criticar o obreiro, é errado. Mas nós precisamos suportar pressão, irmão. Deus nos chamou e Jesus avisou: olha, quando todo mundo falar bem de você, desconfie, tem alguma coisa errada. Jesus avisou isso. Jesus disse: se a mim estão dizendo que expulso demônio em nome de Beelzebu, imagine a vocês, porque o servo não é maior do que o Senhor. E nós hoje temos medo de sofrermos por amor a Cristo. Mas se o Senhor nos chamou para isso, é claro que a Bíblia diz: ninguém sofra como ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em coisas alheias. Mas se padece como cristão, alegre-se, glorifique a Deus nisso, né? Suporta a carga, meu irmão, suporta a carga. Nenhum dos apóstolos viveu uma vida regalada, fácil, tranquila. Todos foram perseguidos, martirizados. Ao que se sabe, o único que morreu por conta da idade foi João, mas foi torturado, foi exilado na ilha de Pátimos. Então é necessário a gente entender essas coisas. Porque falaram mal do Senhor. Foi, pronto. Glória a Deus. Se está errado, corrija o erro. Se está certo, ore por quem está te perseguindo. Ame quem te aborrece. Mas não perca a perseverança. E o texto segue, estamos no versículo 5. Acrescente piedade à paciência. E a piedade, a expressão aí piedade nesse contexto, indica que a vida de perseverança deve ser acompanhada de temor a Deus e vida devocional a Ele. Meus amados irmãos, quantos cristãos têm deixado de se deleitar no Senhor? Eu dizia hoje na congregação, Salmo 37, verso 4, deleita-te no
Senhor. E o que é se deleitar? Se não desfrutar da presença de Deus, da alegria de estar na presença de Deus. E muitos não têm mais feito isso. Não falam mais com Deus. Quando entra na presença de Deus é só: Senhor, me dê isso, me dê aquilo outro, amém. Alguns entram até para fazer pedido esdrúxulo: Senhor, mata ele, mata ela. Não faça isso não, irmão, está errado. Quantos de nós temos desfrutado de momentos com Deus? Nós ainda cremos num Deus que se relaciona conosco? Nós ainda cremos num Deus que fala conosco? Nós ainda cremos num Deus que se revela a nós, que fala conosco e que nos alegra? Acrescenta piedade aí, acrescenta a vida de temor a Deus aí, acrescenta a vida devocional a Deus aí. Nós, obreiros, devemos entender que não somos profissionais da fé, somos crentes em Jesus, que militamos na obra. Mas entenda que antes de você ser obreiro, você já era crente. E você aceitou Jesus, não foi para ser obreiro, você aceitou Jesus para morar no céu. Você não aceitou Jesus para ser obreiro. Você aceitou Jesus para morar no céu. Você aceitou Jesus para escapar da condenação eterna. Você aceitou Jesus para ter o seu nome escrito no livro da vida. Você se lembra disso? Se não lembra, lembre hoje que antes de ser obreiro, você é um cristão. Viva como cristão. Deleite-se na presença do Senhor como cristão. Existem momentos de estudo bíblico, mas existe momento de leitura devocional. Não somos profissionais da fé. Somos crentes em Jesus que militamos na obra. Não podemos, amados irmãos, continuar mercantilizando o Evangelho. É necessário ter vida piedosa. E o que é vida piedosa? É vida de temor, vida de devoção a Deus. Acrescenta aí, meu querido, a piedade, amor fraternal. Agora eu já estou no versículo 7, 2 Pedro 1,7. Acrescenta amor fraternal. É a Filadélfia, é o amor entre irmãos. Porque uma vida devocional a Deus implica obrigatoriamente amar os outros. Acrescenta amor fraternal. Nós temos nos entristecido quando um ímpio perece? Nós temos nos relacionado amorosamente entre nós? Amor fraternal, amor de irmão. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto, preocupado. Ele diz: olha, eu não posso falar a vocês como a espirituais, eu tenho que falar como a carnais, como a meninos. E por que sois carnais? Porque tem briga no vosso meio. Uma igreja que tem briga é uma igreja carnal. Ô irmão Francisco, que invenção é essa? Não é invenção. Não é invenção. Ô irmão Francisco, mas é porque assim, o poeta disse que toda unanimidade é burra, né? O poeta, ele falou isso. E aí, como é que fica? Eu prefiro ficar com 1 Coríntios 1,10, que diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Paulo está dizendo o quê? Sejam unânimes em torno de Cristo, ou seja, o que a palavra de Deus fala, a gente segue. É a única forma de ser unânime. Porque se a igreja começa a ser pautada no que fulano pensa, Beltrano pensa, Ciclano pensa, dá errado, porque cada um pensa de uma forma. Mas quando a igreja começa a pensar como Cristo, aí vem o amor fraternal e vem a comunhão. Nós não somos inimigos. O revanchismo gospel, graças a Deus, está caindo por terra.
acrescenta a caridade ao amor fraternal. Aqui caridade é o amor ágape, que é o amor que só quem conhece a Deus pode possuir. É o sentimento descrito em 1 Coríntios 13. É o amor que é sofredor, que é benigno, que não é invejoso, que não se abala, que não se ensoberbece, que não suspeita mal, que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É aquele amor que nunca falha. Acrescenta ágape. E aí, irmãos, o apóstolo Pedro segue dizendo, versículo 8, a gente já está encerrando: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais você vai buscando estas coisas, você já vai deixando de ficar ocioso e infrutífero. E o versículo 9, olha que coisa: pois aquele em quem não há estas coisas, quais coisas? Aquele em quem não há fé, aquele em quem não há virtude, aquele em quem não há conhecimento, aquele em quem não há autocontrole, aquele em quem não há perseverança, aquele em quem não há vida devocional, aquele em quem não há amor fraternal e aquele em quem não há o amor de Deus implantado nele, este é cego. Está aqui, versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, ou seja, aquela pessoa que só enxerga o próprio umbigo ou a ponta do nariz, porque não enxerga nada ao longe. É aquele que é míope, que só enxerga o que está perto, não enxerga ao longe. E aqui tem uma conotação espiritual, porque o cristão ele enxerga ao longe, o cristão está vendo adiante. O cristão não está interessado nos prazeres desta vida, porque ele está de olho na vida eterna. Ele está enxergando ao longe, porque o Espírito Santo o faz entender isso. E aí, este em quem não há essas coisas, ele se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Irmão, que coisa triste quando alguém esquece do que Jesus já fez. Não podemos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Não podemos esquecer para onde estávamos indo. E não podemos esquecer da obra redentora de Cristo em nós. Não esqueçamos dessas coisas. E, portanto, meus amados e queridos irmãos, que possamos meditar. E eu encerro aqui dizendo que possamos aplicar o nosso coração a estas coisas, que possamos aplicar o nosso coração às disciplinas da vida cristã, que possamos aplicar o nosso coração àquilo que agrada a Deus, e aí seremos frutíferos na presença do Senhor. Eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Lucas Nascimento, que está nos assistindo, a nossa irmã Marta Oliveira Lago, a paz do Senhor, minha irmã, a esposa do presbítero Everaldo, manda um abraço para toda a família, o nosso irmão Isaías Alves, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ele está em Juazeiro e diz que está se deliciando da palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus delicia mesmo, alegra. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Adson ali do Saai, nosso irmão Alex da congregação da Baixa da Candeia, o presbítero Vinícius, enfim, os irmãos que estão ligados na programação da Voz da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, encerrando em nome de Jesus. Ore comigo. Soberano Deus, Pai Criador do céu e da terra, estamos alegres, meu Senhor, porque o Senhor nos proporcionou mais uma vez estarmos falando do Teu amor e anunciando a Tua palavra. Agora te pedimos, abençoa cada um dos nossos ouvintes, os de perto e os de longe, meu Pai, aqueles que estão em Alagoinhas, em Juazeiro, em Uberlândia, em Minas Gerais, em Maceió, aqueles que estão em Salvador, em Feira de Santana, em Catu, Aramari, enfim, meu Pai, aonde a nossa voz tem sido chegada, que o Senhor possa abençoar a cada lar.
Nos ajuda a permanecer firmes e fiéis na tua presença e continua conosco. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.